Meus irmãos, graças a Deus. Vocês estão alegres, irmãos, com Jesus? Eu também. Estou feliz de poder estar aqui nessa noite com vocês, de poder rever meus amigos e de ceiar, estar aqui na casa do Senhor, ceiando. Isso é um privilégio muito grande. Eu quero ler no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, uma história muito interessante. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. E Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: fazei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei um espírito em vocês, e vocês terão vidas. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Diga amém. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui nessa noite com meus irmãos, pela palavra, pelos louvores, pela ceia, por tudo que nós já fizemos aqui. Mas eu quero te pedir, Senhor, a direção do teu Espírito para falar à tua igreja. Sê conosco nessa hora e nos abençoe em nome de Jesus. Diga amém. Meus irmãos, eu estava sentado ali e estava tentando imaginar, pastor, qual seria a cadeira que minha mãe sentava. Qual deve ser a cadeira que minha mãe sentava aqui? Eu não sei. Mas eu estava ali tentando imaginar. Às vezes, a gente passa por coisas na vida que a gente não escolhe. A gente não escolhe. Eu me lembro, quando eu era criança, assim, eu tinha meus 6 anos, 6, 7 anos de idade, e meu pai, ele foi um bom pai. Meu pai, ele nunca deixou faltar nada para nós. Ele trabalhava em 3 empregos e não deixava faltar as coisas para nós. Foi um pai que a nossa casa sempre teve fartura. Mas papai tinha um problema. Ele era alcoólatra. Mas ele não bebia cerveja, ele bebia cachaça. Papai era daquele alcoólatra que tomava 2, 13 garrafas de pitu, de prenninha. Era alcoólatra veterano.
E papai tinha um problema grave. Ele, quando bebia, ele ficava agressivo. Ele ficava violento. E ele acabava batendo na mamãe. Minha mãe carregava muitas marcas no corpo, que era da agressão, que ela apanhava muito do papai. E eu, criança, por ser o filho mais velho, eu achei que eu tinha que defender mamãe, pastor. Então eu disse, eu vou enfrentar papai. Se papai for bater na mamãe nesse final de semana, eu vou enfrentar ele. E não deu outra coisa. Papai bebeu, ficou violento e partiu para cima da mamãe. E eu entrei na frente. Disse não. Agora vai ser comigo. Moral da história: apanhava eu e apanhava ela. Todos os dois ficavam todo arrebentados. E eu cresci assim. E eu gerei dentro de mim um desejo de ter dinheiro para tirar minha mãe dessa vida. Eu dizia assim, eu vou ter dinheiro e vou tirar minha mãe desse sofrimento. E por causa desse desejo assim forte de ganhar dinheiro, de querer fazer o bem para minha mãe, eu me envolvi com tráfico. Eu me envolvi com drogas. Então, às vezes, a gente não escolhe situações e elas acontecem na vida da gente. E a gente passa por coisas que não acredita que está passando por aquilo. Então, hoje, quando eu tenho 4 filhas, eu tenho 6 netos, eu tenho um neto de 20 anos. Então, quando eu olho para trás e vejo como foi que eu entrei na igreja, eu estava desenganado pelos médicos, eu estava jurado de morte, eu estava sendo procurado pela justiça, eu era membro da Falange Vermelha, trabalhando na zona sul do Rio de Janeiro, traficando drogas. Me transportou, quando eu estava vendo isso aqui, me transportou a esta situação. Você ser um vale de ossos secos. Você viveu uma sequidão na alma. Você viver uma situação idêntica a essa. Israel, eles pecaram. E por causa de pecar, eles colheram o resultado dos seus erros. E um dos resultados foi Nabucodonosor, um rei lá da Babilônia, foi em Jerusalém, destruiu a casa de Deus, pegou todos os utensílios da casa de Deus, levou uma multidão de pessoas escravizadas para a Babilônia, e dentre elas estavam Sadraque, Mesaque, Abidanego, Daniel. Esses jovens, eles eram separados para servir a Deus, e eles foram levados como escravos. E toda Jerusalém foi destruída, as muralhas, tacaram fogo, mataram muitos. E eu fico imaginando
aquele povo saindo para a Babilônia amarrado, tudo amarrado como escravo, e eles olhando para trás e tendo a visão da cidade deles. A última visão, eles olhando para o templo, pegando fogo e sendo destruído, que para eles eram sagrados, foi feito pelo filho de Davi. E de repente eles olhando aquela última visão desolada, indo como escravos envergonhados, tristes, e eles olhando para aquilo. Eu acho que o sentimento era de desespero, de abandono. O sentimento era como se Deus se esqueceu de mim. E eles caminharam dias após dias até chegar à Babilônia. E nesse período Deus levanta profetas. E um dos profetas que Deus levantou foi Jeremias, que ele foi chamado de profeta chorão. Por quê? Porque Jeremias, ele sofreu muito para profetizar aos que ficaram. E zombavam de Jeremias, porque o povo ficou desacreditado. Porque perderam tudo, porque destruíram tudo. Então, Jeremias, ele diz em uma das suas profecias, ele diz assim, Oxalá, que quer dizer, quem me dera, que a minha cabeça se transformasse num lago, e meus olhos numa fonte de lágrima, para que eu pudesse chorar pela filha do teu povo, ó Jerusalém. Jeremias pedindo a Deus para que a cabeça dele virasse um lago, para ele chorar, de tanta desolação. Pegaram Jeremias e jogaram dentro de um calabouço, ele ficou dentro de lama, e o povo lá de cima dizendo, profetiza, profetiza, e ele tendo que profetizar, para que o povo se arrependesse, se consertasse. Nesse período Deus levanta Ezequiel, e Deus pega o profeta Ezequiel e o leva a um vale, a essa história, e Deus mostra para ele um vale largo, grande, cheio de ossos. Só que não eram ossos normais, eram ossos sequíssimos. É como se que toda a esperança saísse daqueles ossos, toda a vida. Eles estavam sequíssimos. E esses ossos representavam esse povo que estavam escravizados na Babilônia, esse povo que ficou sem nada, sem templo, sem nada, destruíram tudo, e diz que esse povo falava para Deus e dizia para Deus, nós estamos como ossos secos. O povo murmurava e dizia, nós estamos como ossos secos, Deus. Eles estavam repatriados, fora do seu convívio familiar, perderam tudo, perderam a dignidade, perderam a esperança. Quando eles estavam lá na Babilônia, diz a Bíblia, num salmo, que os babilônicos chegavam para os judeus e dizia assim, cante para nós um cântico de Sião. Os babilônicos com o chicote na mão, e dizia para eles, cante para nós um cântico de Sião. E diz a palavra que eles penduravam a sua harpa no salgueiro.
É como se dissesse: a gente não tem motivo para cantar. A gente não tem mais motivo para cantar cântico de Sião. Nós estamos aqui, nós perdemos tudo. Meus irmãos, tem momentos da nossa vida que a gente se sente assim. Eu me senti assim. Quando eu estava mergulhado nas drogas, quando eu não conseguia parar de cheirar cocaína. Eu me sentia assim quando eu queria parar e não conseguia. Não tinha força para parar. Eu me sentia assim quando eu não conseguia ter controle sobre minha vida. Quando o meu nariz começou a sangrar, quando eu comecei a emagrecer, quando eu fiquei pele e osso em cima de uma cama, que eu não queria nem que minha mãe soubesse. Quando minha mãe me viu daquele jeito, ela achou que eu estava com câncer. Ela disse: Renato, o que você tem? Eu disse: mãe, eu estou morrendo, eu estou desenganado, para mim não tem cura, para mim não tem jeito. Então tem momentos que a gente se sente como esse osso seco, não tem vida, não tem esperança, não tem nada. Às vezes é na área financeira, às vezes é na área conjugal, às vezes é na saúde. De alguma forma, a vida vai aprontando, vai criando coisas que a gente não está preparado para passar, a gente não planejou, estava fora do script. E de repente Deus pega o profeta e leva no vale. E pergunta ao profeta: poderão, Ezequiel? O que você está vendo? Primeiro pergunta assim: o que você está vendo? E o profeta disse: eu estou vendo ossos, um vale cheio de ossos sequíssimos. E aí Deus fala para o profeta e diz: poderão esses ossos viver? Poderão? É como se perguntasse assim: poderá o Renatinho ser pastor Renato? Poderá aquele traficante perdido ser um homem de Deus? Poderá aquela doença incurável ser curada? Poderá essa situação financeira ser revertida na vida dessa pessoa? É como se Deus estivesse perguntando. Porque Deus, ele faz perguntas. Eu me lembro de Agar, quando ela andava errante pelo deserto, desanimada, perdida, com um filho no colo, quando Abraão mandou que ela fosse embora, e deu um pão, deu um odre de água para ela, e ela ficou andando perdida, desolada pelo deserto, é como se, sabendo: eu vou morrer, um urubu vai me comer, o deserto vai me engolir, vai matar meu filho, não tem jeito. Mas quando Agar bota a criança debaixo de um arbusto, e ela se afasta a uns 50 metros de distância, para poder não estar perto, para ver o filho morrer, a Bíblia diz que Deus olhou do céu, e deu um brado, e disse: Agar, o que tens, Agar? Olha a pergunta. Olha Deus perguntando. A pergunta é como se ele estivesse dizendo assim: o que tu tiver eu resolvo. O que for para você impossível, para mim é possível. Se para você não tem jeito, para mim tem jeito. O que tens, Agar? Então Deus, ele faz pergunta. E ele perguntou a Ezequiel: poderão esses ossos viver? Ezequiel olhou para Deus e disse assim: soberano, tu sabes. É como se dissesse assim: aos meus olhos não tem jeito, mas para tu, que é Deus do impossível, que é Senhor dos céus e na terra, que tem nas mãos a chave da vitória,
tu sabes. Jesus, lembra de Jesus quando estava diante de um leproso? O leproso chegou para Jesus e disse assim: Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar. Lembra do cego que Jesus perguntou ele assim: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: que eu veja. E Jesus vê. E ele viu. Deus, ele faz pergunta. E às vezes a pergunta é para exercitar a nossa fé. Às vezes Deus atiça em nós. Ele faz pergunta para despertar em nós aquilo que talvez esteja morto, aquilo que já morreu há muito tempo. A esperança, a fé. Então, o Senhor perguntou: poderão esses ossos viver? Tu sabes, soberano. Ah, então é assim? Então, tu vai profetizar. Deixa eu explicar uma coisa para você. Existe sempre uma parceria entre Deus e o homem. Tá? Os milagres sempre teve parceria. No passado, sempre houve parceria. Deus sempre tem a parte humana e a parte divina. Deus, ele faz, mas ele quer também que você faça a tua parte. Então, naquele momento, é como se Deus dissesse para Ezequiel: Ezequiel, então faça a tua parte. E qual é a minha parte? Tu vai falar com o osso. Pastor, eu vou pegar um osso bem seco e vou botar aqui e vou dizer: conversa com ele aí. Alguém vai olhar e vai dizer: esse cara é louco. Ele está falando com o osso. Conversar com o osso seco. Isso não é para fazer. Mas era o que Deus queria que Ezequiel fizesse. Fala aos ossos. Profetiza aos ossos. Diga para eles se juntarem. Digam para eles criar peles. Digam para ele criar tendões. Mas diga. Abra a tua boca e diga. Profetiza. Aleluia. Deus quer que o homem, que a mulher, tome posse de profeta e tenha coragem de decretar. Tenha coragem de usar aquilo que você tem direito, ainda que seja algo surreal, ainda que seja algo impossível. Eu me lembro que quando eu sofri um acidente de carro, que minha filha Esther, que hoje tem 20 anos, ela ficou tetraplégica. Tetraplégica, não foi paraplégica, não foi treta. Ela não mexia do pescoço para baixo, paralisou mão, paralisou os olhos, paralisou a boca. Ela não mexia nada, só comia com sonda. Ela não mastigava. Minha filha perdeu a memória, ficou 18 dias em coma. Mas eu e minha esposa, nós nunca deixamos de profetizar. Nós nunca deixamos de acreditar que o nosso Deus poderia mudar aquela situação. E não demorou muito, nós ficamos 1 ano com ela em cima de uma cadeira de roda. Mas depois de 1 ano, Deus começou a trazê-la de volta. Hoje a Esther anda, hoje a Esther estuda, está fazendo faculdade, vai se formar esse ano que vem. Olha aqui para mim, Deus tirou minha filha de uma cadeira de roda e fez ela voltar a andar. Olha aqui, é preciso profetizar. É preciso abrir a boca, acreditar naquilo que Deus pode fazer pela tua vida. Ezequiel começou: ossos, se juntem. Aleluia. De repente escutou aquele barulho. Diga assim: barulho. Irmãos, começou a fazer barulho.
Começaram, e Ezequiel ali, eu fico imaginando o profeta olhando aquilo, e ele dizendo, está dando certo, eu estou profetizando, mas Deus está comigo, Ele está fazendo barulho, começou com barulho, é assim que Deus começa a trabalhar, e Ele vai movendo, e juntou os ossos, e foi juntando, aí Deus disse, ordena a criar tendões, e Ele foi criando tendões, agora pele, carne, vai juntando, e aquilo foi criando aquele exército, e foi levantando aquele exército, oh aleluia. Eu fico imaginando o reflexo da profecia aos que estavam lá na Babilônia. Imagina aí, lá na Babilônia está Daniel, e de repente o reflexo da profecia, que aquele povo representava o povo de Deus escravizado, a nação que foi dispersada. Então lá na Babilônia está Daniel, pegam Daniel e jogam na cova do leão, e Daniel se ajoelha, ora a Deus ali, e por causa da fidelidade, os leões faz jejum, e não come Daniel. Por quê? Porque alguém estava profetizando. Você está entendendo? Dá glória. Às vezes você está fazendo aqui, mas Deus está trabalhando lá. Às vezes você está abrindo a boca aqui, mas Deus está fazendo lá. Deus está curando, está operando, está agindo, e você não sabe, porque a unção que está sobre nós é unção de profeta, aleluia. Lá na Babilônia estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogaram os três, aqueceram lá a fornalha, parece que 10 vezes mais, e jogaram os três dentro da fornalha ardente, porque eram fiéis ao Senhor. E de repente, quando olharam e disseram, não foi 3 que a gente jogou? Foi, mas tem 4. E ele está conversando com os 3, tem 4 batendo papo lá dentro, tem 4 conversando lá dentro. Isso é o reflexo da profecia. Levanta a mão, e seja profeta, e declara nessa noite a mudança da tua vida, aleluia. Mas o que é interessante é quando Deus disse, profetiza para que entre nele o Espírito. Irmãos, às vezes a gente tem corpo, a gente tem mão, a gente tem boca, a gente tem perna, mas está morto, pastor. Está morto. É igual um zumbi aí na rua. Está mortinho. Não tem vida. Não existe vida. E aí está morto. Não tem comunhão. Não tem relacionamento com Deus. Não tem intimidade com Deus. Tem corpo, tem aparência, tem beleza, tem tudo, mas é um zumbi andando. Então o exército que estava levantado, faltava algo. Faltava vida, diga, faltava vida. Ah, meus irmãos. Às vezes a gente não consegue dar valor a coisas tão simples, né? Eu não sei se eu te mandei um vídeo do vice-presidente da Unimed, camarada com câncer, com metástases no corpo inteiro, falando à plateia dele, que todo ano ele fala, e ele contando, que ele perguntou, vocês já agradeceram pelo sono, pela noite de dormida, porque eu não consigo dormir mais, de tanta dor. Vocês já agradeceram
pela vida que vocês têm. Às vezes a gente não valoriza. Então Deus chegou para o profeta e disse: profetiza para que entram vida. E o que é interessante, lembra quando Jesus, ele ressuscitou, ele foi visitar os seus discípulos. E os discípulos estavam trancados dentro de um lugar lá, com medo. Só que os discípulos já sabiam que Jesus havia ressuscitado há uma semana. Mas mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado, eles continuaram com medo e trancados. Eu creio que Tomé, a gente fala assim, Tomé foi um homem incrédulo, né? Mas eu acho que a incredulidade de Tomé não se refere a isso. Porque era incrédulo. Não. Porque Tomé, quando chega lá no local onde estava Jesus, onde estavam os discípulos reunidos, eles dão a notícia a Tomé que Jesus ressuscitou. Então Tomé, olhando para o comportamento deles, vocês estão trancados aqui com medo. Estão tudo tremendo aí de medo. E estão dizendo que o Senhor ressuscitou. Com vocês, com essa atitude, eu só acredito vendo. Porque vocês que sabem que ele ressuscitou, em outras palavras, tá? Que ele ressuscitou, estão assim, acuados com medo. Como é que vocês querem que eu acredite? Eu só vou acreditar se botar a mão aqui, se botar aqui, se tocar aqui. Então, para mim, a incredulidade de Tomé era por causa do comportamento dos outros. Eles não estavam tendo o comportamento de um Cristo que ressuscitou. Eles não estavam em festa dizendo, ele ressuscitou, vamos botar a boca do trombone, não. Eles estavam trancados com medo. Então, quando Jesus passa pela porta e entra no ambiente, que Tomé vê, e Jesus fala, toca aqui, Tomé. Aí ele se curva e se ajoelha e diz, Senhor meu e Deus meu. Então, a primeira palavra de Jesus se referindo aos discípulos que estavam com medo, poderia ser assim, seus covardes, seus medrosos. Não. Jesus diz assim, paz seja convosco. Aí Jesus pega e faz assim, ó. A Bíblia diz assim, e soprou sobre eles o Espírito. É muito forte isso. E eles foram cheios desse sopro, desse Espírito. Jesus soprou ressurreto sobre os seus discípulos que estavam temerosos. O Espírito de ousadia, de intrepidez, de audácia, de coragem, soprou sobre eles. Só que aqui, o exército estava em pé, e Deus fez diferente. Não foi um soprinho, foi os 4 ventos, vento do norte. Eu imagino Deus, né? Dizendo, agora é comigo. Eu vou dar vida a esse povo agora. Eu vou trazer de volta. Eu vou tirar eles da vidinha que eles estão vivendo e vou botar dentro do meu plano. Eles vão voltar para a minha casa. Eles vão construir uma casa nova. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eles estão tristes porque derrubaram tudo. Mas a glória da que eles vão fazer vai ser maior do que a da primeira. Eu fico imaginando Deus dizendo isso.
E Deus traz o vento do norte, o vento do sul, o vento do leste, do oeste, os 4 ventos, e junta, e sopra sobre aquele exército, e sopra vida, e eles vão tomando vida, e o exército vai criando vida, e a vida vai tomando conta. Não é somente um corpo, mas é um corpo vivo, um corpo alegre, um corpo de ânimo, um corpo de coragem, e por causa disso, Deus tira o povo de lá e marcha aquela multidão de volta, e eles vão cantando. Eu fico imaginando aquele povo depois de tantos anos, 80 anos, dentro da Babilônia como escravo, e eles voltando, cantando, alegre, um cântico novo, com as harpas na mão, porque Deus é fiel para ressuscitar os ossos, Deus é fiel para trazer vida àquilo que está perdido, aleluia. E de repente aquele povo marchando, e eles constroem uma casa para Deus. Só que a casa era igual essa aqui. Porque, desculpem, tá? Eu já preguei em templos de Nova Vida, que a gente olha para a nossa igrejinha aqui e diz assim: isso aqui é muito simples. Eu preguei na igreja de Nova Vida de São Paulo, do Bispo Tito. Meu Deus do céu. Eu preguei na Nova Vida de Bom Sucesso. Meu Deus do céu. Eu preguei na Nova Vida de Alcântara. Meu Deus do céu. Eu preguei na Nova Vida de São Gonçalo. Meu Deus do céu. Aqui não tem nada a ver. Tu fala assim: meu Deus, não tem nada a ver. Então, a comparação do primeiro templo que foi destruído para o segundo templo era longe de ser glorioso como era o templo de Salomão. Mas na primeira casa, Deus se fez presente através de uma nuvem. Quando Salomão consagra o templo ao Senhor, desce uma nuvem. A nuvem de glória desce sobre aquele lugar e a casa toda fica cheia de fumaça. Essa é a glória do primeiro templo. Essa é a glória do primeiro templo. Mas aí Nabucodonosor destrói tudo. E aí eles vão lá, constroem uma nova vidazinha dessa aqui. E fala assim: nós vamos fazer um templo assim, vai ser pequeno, não vai ser como não vai ser, mas a glória desta segunda casa vai ser maior da que a primeira. Como, pastor Renato? Porque lá foi feito com ornamento de ouro, lá foi feito com os pesos, lá foi tudo preparado, foi tudo certinho, foi tudo feito com muito dinheiro. E aqui não, foi feito de madeira. Trazei madeira, subi um monte, edificar a casa e dela me alegrarei, disse o profeta. E aqui, o que está acontecendo? Por que agora aqui vai ser maior neste lugar? A glória se tornou maior, porque lá neste lugar havia um sacerdote chamado Simeão, e esse sacerdote, ele era velho, e ele já estava lá com seus velhice, e lá também havia uma profetisa chamada Ana, que já tinha mais de 80 anos de idade, e essa mulher casou 7 anos, e não quis casar mais, ficou viúva, e ficou se dedicando ao templo. E diz a palavra que quando Maria e José entra dentro do templo da segunda casa, e levanta, e dá para Simeão, que Simeão olha para Jesus, e ele começa a chorar, e Ana começa a chorar, e ele diz: agora o Senhor pode me levar, agora o Senhor pode me recolher, porque os meus olhos estão vendo a salvação de Israel. Aleluia! A glória da segunda casa se tornou maior do que a da primeira, porque a primeira, a presença de Deus era fumaça, mas a segunda, a presença era o próprio Deus.
encarnado no meio da igreja, dizendo: eu vim aqui e vou viver no meio de vocês, e vou resgatar vocês, e vou dar vida a vocês, e vou comprar vocês com meu sangue, e vou dar vocês um lar celestial, uma nova vida. Você está entendendo? Levanta a mão e dá um glória para Jesus neste lugar. Que nessa noite você receba a unção de profeta, e que você saia daqui conversando com os ossos, e que você olhe para a sua vida e diga: isso aqui é osso duro de roer, mas eu vou profetizar. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Mas tem que ter audácia, tem que aprender a falar com os ossos, e não tem que reclamar, tem que ter fé. Você está entendendo? Diga amém. Pelo menos uma vez na tua vida, Deus pode te provar e exigir de você aquilo que Ele exigiu de Pedro, quando afundou nas águas e disse: homem de pouca fé. Aquilo que Ele exigiu de outros, quando os discípulos passaram a noite expulsando o demônio e não conseguiram, Ele disse: até quando eu vou estar com vocês, homens de pouca fé? Então vai ter momentos que Ele vai querer ver, sim, a tua fé. Aonde está a tua fé? E você tem duas opções: ou quebrar a cara ou dar certo. Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja lá em Itaipava. Só que isso tem quase 40 anos. Tem uns 35 anos por aí. E a estrada lá era uma estrada de chão, para esta cidade lá que eu estava indo, lá em Itaipava. E eu tinha um carro, pastor, que era um Fusca de 4 portas. Aquele que o pessoal chama de Zé do Caixão, aquele carro tipo um Gordinizinho, né? Aí eu tinha um carro desse, era um xodó. Pensa num zelo que eu tinha por esse carro, uma paixão. Onde eu parava, todo mundo olhava. E o tanque dele era na frente. E eu peguei essa estrada de chão. Quando chegou um pedaço da estrada de chão, o carro morreu. E eu disse: meu Deus, o que houve? Eu fui no tanque, sacudi o tanque, ele saía assim na mão, que era na frente. O tanque estava vazio. Eu esqueci de botar gasolina no Zé do Caixão. E eu falei: meu Deus, eu vou sentar aqui, vou esperar passar alguém, que se alguém me leva na cidade, eu compro gasolina e trago. Eu fiquei quase 1 hora sentado na beira daquela estrada, não passou um carro. E já começou a anoitecer. E eu disse: meu Deus, eu tenho que pregar, a cidade lá está todo mundo me esperando, como é que eu vou? De repente eu escutei um barulho de água. Diga assim: um barulho. É assim que Deus trabalha. Sempre tem um barulho. Aí eu disse: meu Deus, isso é um barulho de água caindo. Mas é uma cachoeira que deve ter por aqui. Aí eu fui no carro, achei umas garrafinhas de água, que a gente sempre carrega, carro velho sempre tem garrafa d'água. Eu falei: eita, que tem umas garrafas d'água aqui. Aí eu falei assim: se Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar em gasolina. Gatilho, existe gatilho que ele tem que ser acionado. Se você viver na razão, na lógica, esse gatilho nunca vai ser acionado. Com Deus, 2 mais 2 não é 4. Com Deus é diferente.
Com Deus, 300 vira 1 milhão. Lanternas e buzina vira 1 milhão. Com Deus, 2 leprosos vira um exército. É assim, é simples. E aí eu entrei dentro do mato, fui andando, me sujei todo de carrapicho, aqueles carrapichinhos grudando em mim. Voltei com as garrafinhas d'água. E lá vem eu andando com aquela garrafa d'água. Eu disse assim, vou aproveitar, vou encher logo o tanque. Vou encher logo, vou botar água até o tampo. Cheguei lá no Zé do Caixão, levantei o capô, abri o tanque. Na hora que eu ia derramar a água, Deus falou comigo. Para. Eu olhei assim, não vi ninguém. Eu escutei uma voz mandando eu parar. Liga o carro. Eu disse, eita. Fui lá. Eita. Fui lá no tanque, olhei, não tinha nada. E o carro. Eu peguei, fechei o capô, botei as garrafinhas d'água assim no banco do lado e disse, bom, se morrer, eu meto a água. Vamos embora. Saí andando. Cheguei na cidade, vi um posto de gasolina. Quando eu chego no posto de gasolina, que eu chego, o carro fez. Morreu. Eu liguei de novo, não pegou, de jeito nenhum. Deus fez o carro pegar e andar até o posto de gasolina, porque Deus ama uma fé audaciosa. Deus ama uma fé viva. Deus ama uma fé corajosa, uma fé intrépide. Você está entendendo? Da glória para o Senhor aqui. Então você hoje saia daqui desse culto com essa intrepidez e essa ousadia, e vai profetizando pela rua, vai profetizar no vale, vai lá para o teu vale e diga, qual é o teu vale? É a sua despensa? Bota a mão e ora. Qual é o teu vale? É o desemprego? Pega a tua carteira e ora. Qual é o teu vale? É a enfermidade? Ore. Qual é o teu vale? Seja o que for, começa a profetizar, começa a declarar, comece a acreditar, para que a história mude. E saiba de uma coisa, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você pode aplaudir Jesus nesse lugar? Aleluia! Vamos ficar de pé. Eu quero terminar perguntando: existe alguém aqui nessa noite eu vou te fazer uma pergunta bem audaciosa. Vem para cá, irmão. Deixa Deus usar vocês aí. Eu vou fazer uma pergunta audaciosa, tá? Você está feliz? Você está satisfeito ou satisfeita com a vida que você está vivendo, a forma que está vivendo? Tá bom? Pastor, eu estou bem, estou firme, estou feliz. Tá bom, você vai ficar em pé. Mas se você não está feliz, Deus te trouxe aqui nessa noite e está falando contigo. Você gostaria de mudar, mas você não consegue. Você talvez já até tentou, mas não conseguiu. Por alguma coisa você não conseguiu. Mas você gostaria nessa noite de que Deus mudasse isso contigo. Você admitisse e dissesse: eu preciso de uma mudança na minha vida, pastor. Eu reconheço que preciso disso.
Eu te convido a sair do teu lugar, a ficar em pé aqui, olhando para mim. Não olha para ninguém não, fica olhando para mim. E eu vou orar por você, para que a tua vida nunca mais seja a mesma. Existe alguém que gostaria que Deus mudasse a tua história? Venha para cá. Vamos louvar o Senhor. O trono de justiça, Oh, aleluia. eternamente Glória a Deus. haverá um rei Glória a Deus. que voltará para governar as nações. E quem amou sobre o trono, eternamente haverá um rei. Ele voltará para aleluia. as nações. Oh, aleluia, Senhor. Adore, adore, adore Ele. Adore Ele. Diante da majestade de Jesus, que lute ao leão e que a terra estremeça. Diante da majestade de Jesus, que lute ao leão. Oh, aleluia, Senhor. Diante da majestade de Jesus. Eu quero que vocês, tanto os que estão aqui na frente, quanto os que ficaram aí, eu quero que vocês façam como os ossos, se ajuntem, dê as mãos e comece a fazer barulho. Começa a dizer glória a Deus. Começa a dizer aleluia. Começa a fazer barulho. Você que está aí, ajunte as mãos e começa a glorificar a Deus nesse lugar. Você que está aqui na frente, glorifica a Deus, agradeça a Deus. Diga a Deus obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por esta noite. Aleluia. 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 Adore, 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 adore. De Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. De Jesus. Adore, 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 adore. Faça barulho, faça barulho, faça barulho na presença de Deus. Glorifica Ele neste lugar. De Jesus. Que ruja o leão E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Senhor, agora como profeta que veio, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, eu profetizo a esses irmãos e irmãs que estão aqui, que agora, Senhor, aonde houver sequidão, aonde houver perda, que haja nessa noite restauração, que haja nesta noite libertação, que haja nessa noite cura, que haja nessa noite vida, que entre sobre eles o teu Espírito, que a vida dos teus filhos nunca mais seja a mesma, que haja milagre, que haja, Senhor, agora avivamento na vida dos teus filhos, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, aonde houver, Senhor, agora eu profetizo e declaro esse povo abençoado, entre sobre eles o teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore. Que a terra estremeça
Amém? Fiquem aí, eu vou chamar o pastor. Oração abençoador. O fruto do Espírito, chamado bondade, é a prática, diga assim, é a prática de ser bom. Pratique ser bom. Esse é o fruto do Espírito. Amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Volte ao seu lugar, abençoado, curado, restaurado. Aleluia. Não, pode ficar de pé que eu não vou pregar de novo, não. A gente vai embora mesmo, vai comer empada. Maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui esta noite. Obrigado pela vida de Renato, Senhor. Continua derramando sobre a vida do seu filho a tua unção. E que ele continue, ó Deus, abençoando vidas. Oh, meu Pai, cuida de Shirley, a sua esposa. Cura ela também, Deus, de uma forma sobrenatural. Agora, Deus, leva-nos para os nossos lares. E que possamos, Deus, sentir a tua presença durante toda essa semana de uma forma sobrenatural. E aqueles que aqui chegaram, ó Deus, que sejam impactados como foram, pelo teu poder, pela tua palavra. E assim eu oro crendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.